Fala galerinha da FPMAC, não esqueça de plugar o canal aí, faz a inscrição e se gostou, compartilha. Eu nunca falo nada disso, né, cara? Eu não vejo ninguém aqui nos canais do Facebook falando mal dessas estruturas de roteiro. Todo mundo usa o City Field, né, esses manuais do Robert McKee, né, o Story e a Jornada do Herói, para se contar uma história, e eles dão verdadeiras oficinas, né, mostrando lá o paradigma de City Field. Mas todo mundo fala que é assim que escreve um roteiro de cinema, que é desse jeito. Mas ninguém fala que... Porque se a pessoa for contra isso, está fora do clubinho e tudo. Mas é o seguinte, as comunidades lá do Facebook de roteiro de cinema só dá rolo. Tem muita gente querendo ensinar os outros, lê o livro e fala, mas não tem um roteiro bom mesmo. Ou muitos nem escrevem roteiro. Colocam várias regras, né? Eu até acredito que tem roteiristas, vários roteiristas bons, que dão oficina usando esses manuais. Até acredito que tenha resultado bom e que esses roteiristas tenham um trabalho artístico muito bom. Mas a BR Góes não tem, e tem outros moleques desconhecidos aí, espalhados pela face da terra aí, que só ficam criticando os outros e não escrevem nada, né? Então, eu vou ler alguma coisa aqui, eu fiz, esse é para o Homem de Água. Então, a trama A, trama B. Eu tive que fazer agora o projeto para Paulo Gustavo, nós montamos uma equipezinha aqui em Botucatu, o Talamonte, né, o Pedro Barroca, eu, né, Marcos Maciel, e era um roteiro meu para a Roupa de Escafandro, que é o Homem de Água. Então, aí no canal já tem eu fiz o áudio livro do roteiro que eu escrevi, que está com umas 25 páginas, umas coisas assim. 28 páginas, talvez. Minutos, né? Quase meia hora de... E precisava enxugar para 15 minutos. Aí eu me esforcei e eu sabia que tinha uma trama principal lá e eu tinha que cortar tudo que era paralelo, tudo que era que perdia a força da trama principal. Para cair para 15 minutos, eu ia ter que cortar mais ou menos metade. Então eu fui enxugando o texto, eu fui descobrindo personagens que talvez nem precisasse falar, personagens que não estavam ali. Aí eu cortava um núcleo inteiro. Por exemplo, um evento tal, tinha uma sequência, uma série de cenas. Então o fulano é convidado para ir jantar na casa do chefe dele. Ele não vai. Pronto. Antes tinha o jantar, tudo. Então ele não é nem convidado para ir. Eu já tiro essa cena inteira. Então a família, a esposa, o filho, todas as cenas anteriores, né, dele decidir ir ou não ir, fica sozinho em casa, olha o relógio, aí decide ir, chega lá. Todas essas cenas vão caindo. Aí, como essas cenas caíram, no trabalho eu tinha lá uma cena no trabalho que era uma cena demonstrativa, as pessoas trabalhando. Então eu criei uma visita no museu, esse personagem trabalha no museu. E até o emprego dele era Agora eu já modifiquei o emprego dele também. É no museu ainda, mas eu pus ele como alguém que ninguém o vê. É como se fosse um funcionário que está sempre lá no fundo. Então, antes eu precisava fazer uma cena dele trabalhando, então as crianças iam visitar o museu e ele era um dos integrantes de uma encenação histórica lá, de uma sala dos anos 80, um escritório. Então, ele e o outro funcionário, na realidade, o chefe dele, ficavam lá, e eu fiz as crianças chegando, a professora, as crianças fazendo perguntas, sendo mal criada. Toda essa cena caiu fora. E daí eu fiquei o foco no romance. Então a trama A, ela tinha um objetivo. Eu fiz o objetivo chegar mais rápido. Então eu fui
direto. Se é um romance, ele conheceu a moça largou dele. Então fiz tipo uma montagem, flash, que já tinha isso, já era narrado assim, como uma montagem, uma sequência. E daí já ia para o ponto que ela largava dele, então já tinha uma coisa dinâmica. Aí eu simplesmente joguei tudo, ficou a trama A. A trama B, para mim, não estava muito clara de uma possível trama B. Eu achava que a história dos coadjuvantes, até dos figurantes, pode-se dizer, porque de repente um figurante eu comecei a dar voz para os figurantes e aprofundá-los como personagem mais esférico, e daí eles viraram uma trama B. E quando eu cortei isso, eu saquei que não era, a trama B não estava ali. Era um triângulo amoroso. Aí é que tá, a trama B é o outro. A trama A é o casal oficial. A trama B é o ciúme e o segundo casal alternativo. Então criei trama A, trama B. E com as suas vamos dizer, o seu universo paralelo. Então, a trama A está meio montado. A trama A, ela é realismo fantástico, porque é o Homem de Água. Mas o tempo todo eu escondo que é realismo fantástico. Então a pessoa assiste a história de um doidão. Então você acha que é um doidão que vestiu uma fantasia, sai andando para a rua, porque a mulher dele largou dele. Então ele não tira roupa para nada, ele é que nem o Máscara de Ferro, né? Ele está preso dentro daquela fantasia lá. E muito triste a figura dele, como se fosse um bêbado, tudo mijado, essas coisas. Aí ele para na frente da casa da ex-mulher que ele morou com ela ali, e começa a contar a história de quando a conheceu. O que eu fiz? Entrei na trama B. Por quê? Porque ao invés de eu contar a história dele como ele a conheceu, eu conto a história de quando ela conheceu o ex-namorado dela, o cara que ela namorava antes, que é a trama B. E daí o que acontece? Como esse sujeito está dentro da fantasia, a gente não sabe quem está dentro da fantasia. Então faz o espectador de alguma forma e fazer o mesmo personagem fazer. A voz é do mesmo. Justamente de propósito. Faz o espectador achar que é a história dele que está sendo contada. Mas não é. Está contando a história do anterior a ele. Porque esse sujeito fantasiado é um ser fantástico. É um que nem um fantasma, sabe? Ele é um ser sobrenatural. Mas isso vai ser revelado num momento estratégico, que é o plot twist da coisa. Resumindo, eu já passei. Aí eu selecionei aqui, como a gente fala do City Field, dos pontos de giro, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? O meio da história, que eles chamam de midpoint. Logo depois do meio da história tem uma queda fulminante, que é o low point, que as coisas ficam frustrantes. Parece que não vai dar nada mais certo. Então, no meio da história, o midpoint parece que a coisa já está conquistada, que a história já vai terminar ali. Aí logo em seguida acontece um evento frustrante, terrível, e daí a gente vê que ele tem que retomar ou aceitar, é complicadíssimo. Aí aparecem eventos novos, né? Para ele meio ressurgir, né? Essas estruturas. Mas eu não pensei assim no momento. A coisa da estrutura, a criatividade é a história que dá e você se imagina assistindo. Primeiro você imagina a história clichê dos filmes americanos que você já assistiu. Não tem muito jeito de você não pensar isso. Você fala, se fulana ficasse grávida, como seria isso? Ela já conhecia o sujeito? Não conhecia? Onde foi? Então você lembra do filme americano, você sabe daquelas festinhas, a menina bebeu, tudo isso. É meio isso. Aí na hora que você põe numa ideia de sequência, eu escrevi lá assim, ó, noite em que engravida. Depois eu pus. Porque eu vou escrever essa sequência e enxertar no outro roteiro que eu já tenho. Essa seria a trama B. Já achei o momento certo. Fiz os cortes, né, como eu falei. Os cortes ficou a trama A, que é o realismo fantástico, que a gente não sabe que é o realismo fantástico.
vai ter um momento que fica sendo revelado, lógico, que era meio midpoint, era o meio da história, dessa trama, o meio era revelava mesmo. E aí pensei, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr momentos antes, logo depois da apresentação, vamos começar com a trama B. Começa com a trama A, ele já foi largado pela mulher, tudo. Aí ele começa a contar a história dele. Mas não é a história dele que ele está contando a trama B. A história do cara antes dele. Aí que tá a sacada. Aí eu teria que marcar o evento, porque a história ela perde um bebê que ela tem com esse cara. Então toda essa sequência fica assim. Eu pus uma linha do tempo, né? Marquei os pontos que eu já tinha escrito, assim, mais ou menos, achei assim a métrica, né? Então não é o paradigma de Sigfield. Criei minha linha do tempo e sei mais ou menos onde é o ponto de giro. Eu fiz uma proporção do assunto que eu tenho, sabe? Uma organização, uma listinha de eventos. Então, não dá para dizer que isso aqui é o paradigma de Sigfield, como ele ensinou lá. Aquilo lá é uma coisa engessada, métrica, como se fosse o número do ouro lá, dos gregos, como se fosse, né, a lei áurea, proporcional, tudo, que é uma babaquice que não rola. Você tem que olhar o que você tem de elemento e distribuir, fazer uma composição, não segundo uma fórmula, pegar e aplicar. Você tem que sentir como que eu vou... Aí começou, né? Eu pus noite em que ela engravida. Aí, próxima sequência, próximo evento. Grávida já, decide não ter o filho. O próximo. Decide ter o filho. Próximo. Ela abandona a faculdade, ela tranca a matrícula lá e para de ir na faculdade. Depois, família corta o dinheiro e ela tem que trabalhar, né? Ela tem que passar a trabalhar. Ela está escondendo da família, então eu pus que ela larga a faculdade e a família descobre que ela não está indo na faculdade, e daí ela, com a barriga, né, ficando grande, tem que pegar no batente. E ela, de repente, era uma patricinha, vamos dizer assim, né? Ela estava fazendo faculdade bancada pela família. E daí o que acontece? O namorado, Elis vai trabalhar no museu de faxineira, né? Aí o Roy, que é o namorado, fica com ciúme dela e culpa o diretor do museu, que é um cara bem mais velho. Então ela é um perfil de uma nerd. E larga dela. Então, esse momento, ela, se fosse na estruturinha, ela começa a decair. Vai ficando cada vez pior para ela. Então foi isso que eu me guiei. Aí Elis dá à luz, a família dela vai para o hospital, alguém conta, vai lá o que está acontecendo. E E ela pega a criança que nasceu, e minutos depois ela carrega, né? Pega o amor, minutos depois o bebê morre. Então eu fiz essa sequência. Isso aí seria aquela coisa dos cartões que você escreve para montar a escaleta. Mas eu vi que as locações, a criatividade das coisas, até essa série de eventos não vai ajudar tanto assim. Vai para eu ter uma ideia de qual é o momento, o que primeiro acontece, e depois acontece o quê? E de organizar, só isso daí, né? Então, eu vou ler agora que eu postei no Facebook um texto aqui que comenta melhor. Vamos ver se a gente consegue visualizar a história melhor. Eu vou ler. Existem muitos manuais de roteiro, mas nenhum de criatividade. A história que lhe dá a criatividade. Esquemas e estruturas só te ajudam a pensar como chegar de um evento ao outro, até o final. Só serve para isso. Primeiro, você deve deixar o personagem ficar vivo. Segundo, a estrutura ou os eventos vão mudar a partir disso. Não dá para ser como robô, planejar o filme todo sem que o personagem e uma ideia fílmica lhe venha de momento a momento da escrita. Montei uma escaletinha básica de eventos de uma sequência. Elis fica grávida. O que acontece? Ela não quer o bebê. Depois passa a querer o bebê. Ela tenta esconder da família, que mora em outra cidade.
tranca a matrícula da faculdade, o namorado assume, mas tenta que ela volte atrás quanto a ter o bebê e aborte. Ela rompe a relação. A família descobre que ela não está indo na faculdade e corta a grana. Ela começa a trabalhar. Dívidas vão chegando, ela vai dar à luz. A família descobre, vai até o hospital, nasce o bebê, ela segura a criança, alguns minutos depois o bebê morre. Essa é a sequência, mas quando começa a escrever o primeiro evento, tudo pode mudar. Ela fica grávida. Primeiro ela tem que ter a noite de amor. O cara, ela já conhecia. Aí decido. É o primeiro encontro. É numa festa? Aí decido. Não é. Eles estão indo para a mesma festa e vão de bicão. Mas para a cena ficar rápida, imagina. Eles estão no ponto de ônibus. Chove. E esperam o ônibus. É meio que só isso. Na cena seguinte, já rolou o lance. Aí a amiga dela vai ter que saber que ela está grávida. Então, já passou dias. Enjoo, farmácia, teste, deu positivo. Tudo rápido, flashes. E a amiga quer saber se o pai da criança já sabe. Aí toca inventar coisas e momentos, sempre pensando da história andar rápido. Não pode explicar tudo lentamente, e de momento a momento. Internet celular ajuda, então mostra no celular o perfil do Face do cara. A amiga vai agir como cupido. Ela envia amizade, puxa papo, envia o perfil da amiga para ele. Entende? A escaletinha inicial que saiu do esboço de argumento pouco ajuda. É muito mais legal se imaginar assistindo a um filme e ir costurando pelo que soaria mais dinâmico e fosse mais cativante. Só assim a gente foge da ideia óbvia inicial. Bom, escrevi isso daí e já tenho explicado um pouco para vocês, então eu acho isso mais substancial, mais rico do que ficar só vendo a Bea Góes e a turminha do City Field, que dão aula de roteiro de cinema e a criatividade mesmo, a confrontação, a ficha de personagem é uma coisa muito louca, mas também não dá para sair fazendo ficha de personagem sem ter a sequência de evento, entende? Parece que tudo meio nasce ao mesmo tempo ali. Essa divisão que eles colocam muito fácil. Você faz a escaleta, você faz um argumentozinho básico, daí você põe a escaleta, mas não pode escrever diálogo. Aí escreveu, a escaleta vai falar o que acontece e onde acontece. Aí você faz acontecer com diálogos e com pequenas ações. Como se fosse possível isso, você ter uma ideia separada. Na verdade, as ideias acontecem tudo ao mesmo tempo. Se eu começo a ter a ideia, eu venho do teatro, eu faço um improviso mental, tipo assim, o que a gente sabe? O que uma fala para a outra? E se ela falasse isso? E se ela sugerisse isso? O que é melhor? Aí eu já vou jogando pequenos diálogos. Aí eu falo, onde que elas estão? Não sei. Então, de repente, a gente tem que organizar por parte, mas a parte que nos tocar primeiro, não o que o manual obriga você a fazer, senão está errado. Tipo, você vai fazer o trabalho várias vezes, é melhor fazer uma vez só. Quem falou que criatividade você faz uma vez só? É justamente essa coisa das ideias óbvias que vem primeiro. Se a gente for tão dinâmico, rápido, a gente vai fazer o clichê cuspido, escarrado do filme que a gente já assistiu. O único jeito é a gente pensar na nossa dificuldade de filmar, a dificuldade do filme ficar muito chato, se explicar demais. De repente a minha personagem tem alguns momentos que ela vai ser igual a todo mundo, que é um clichê. Mas em algum momento ela vai ser especial e única, que só eu poderia escrevê-la. Então, pelos diálogos, pela timidez, pelo conflito, a gente vai saindo pouco a pouco do clichê. A gente começa meio com uma ideia clichê e vai entrando numa coisa mais particular, que cada um de nós automaticamente vai jogar para isso. Até por uma questão de vaidade, a gente não querer fazer igual os outros fizeram. Então,
Como que eu vou fazer uma estrutura lá, como se eu delegasse para roteiristas assistentes, fosse uma sala de roteiro. Isso para uma sala de roteiro, um roteirista-chefe, que distribuísse função e organizaria de longe as coisas, com pequenas reuniões, e o pessoal traria, mostraria a cena, faria leituras. Até é interessante mesmo essas estruturas, o argumento antes, a escaleta. Não, eu penso assim, se as coisas vão ser entrelaçadas, eu posso pensar separadas. Trama A, trama B. De repente eu tenho uma trama só, um personagem. Eu fiz o Homem de Água lá. De repente eu preciso aumentar isso e eu entendi que estava muito bobo essa coisa do infantil, né, do realismo fantástico. Aí eu comecei a tirar essa coisa de série dos anos 80, da Gina Eugênio, A Feiticeira, sabe? Que era tudo muito encenado teatralmente dentro de um apartamento. Eu comecei por cenas à noite, no meio do trânsito com farol, e fiz um filme de terror meio coringa, né, do Joaquim Fênix. Eu comecei a pintar uma cidade podre, e essa fantasia parecer real, e na verdade é realismo fantástico. Eu já tinha começado no teatro em um realismo fantástico, aquele sujeito no meio da sociedade com a fantasia. Agora não, já melhorou. Aí eu senti mais um pouco, eu pensei, peraí, na verdade ser fantástico ele não existe mesmo. Ele é uma alucinação da protagonista que viveu uma história de amor com o anterior dela. Então quem vai fazer o homem dentro da fantasia, a voz, tudo, e o temperamento, alguma coisa, é o primeiro namorado, é o Roy. Aí a coisa melhorou, eu falei, opa, agora eu sei qual que é a trama B. Aí eu peguei a trama B, comecei a trabalhar. Percebe que o processo vai nos dizendo, eu não poderia ter isso já de antemão, no argumento inicial, e a escaleta sem diálogo, e depois encher com diálogo. Como se fosse tudo muito fácil. Não, a gente vai esculpindo. Às vezes a gente não sabe muito bem, a gente sabe que tem uma composição de elementos ali. Imagine lá, Camille Claudel, gravei um áudio esse dia lendo uma matéria falando, né? Acho que A Porta do Inferno a Camille Claudel que fez e o Rodin que assinou, né? Agora imagine, A Porta do Inferno, ela descreve várias cenas. É cinema puro. Então, vamos dizer, na ideia inicial, você tem uma textura só lá. Você não tem exatamente. Você faz a diagramação do conjunto da porta, como é que é, né? Quantos elementos tem, qual é o central, qual é o maior. Você vai chegando. Depois você chega exatamente na cena ali. E de repente você pode mudar totalmente de ideia, só não vou fazer mais cena nenhuma, tal, eu corto todas essa, outra. Então como que eu faria o argumento já no começo, a escaleta, e depois preenchia com fala? Não é assim que acontece a obra de arte. Não é assim, infelizmente. E até o ator, a dica, eu gosto de atuar também, os amigos gostam de atuar, a dica para o ator não é assim decorar e falar que ela fala e tudo. A dica do ator é contar a história meio em terceira pessoa, de repente você joga em primeira pessoa e improvisa aquilo como se estivesse escrevendo. Improvisa. Vai sugerindo comportamentos, sentimentos. É como se fosse uma escrita também. É como se fosse uma ficha de personagem. Tudo está misturado aí. Não tem essa coisa, o roteiro, o ator, o texto para decorar e tudo. Né? Então, existe um tratamento do roteiro feito pelo cineasta. Que ele vai escrever junto, vai modificar a cena, trocar, cortar, sugerir cenas. Aí tem um tratamento com o ator. Então, o próprio ator, defendendo aquele personagem, também vai tratar as falas dele e até instigar os outros criadores de possíveis cenas, de buracos a serem preenchidos ou coisas que foram muito óbvias que não precisavam ser mostradas. Então, a vivência do começo ao final, daí na edição, o editor vai dar aquela congelada nas coisas, acelerar, cortar, tirar a trilha, vai sugerir.
Entende? A criação é do começo ao final. Então não tem como a gente escreve o roteiro. É como eu falei no começo, né? Difícil falar mal e pôr alguma coisa legal no lugar. Então tá todo mundo dando aula assim repetido. Eu tive aula com fulano, aí eu copio o modelo de aula e repito. No começo funciona, mas se você for um artista mesmo, você não vai se conformar em copiar a aula do cara. Você vai ver seu próprio processo, vai vendo o que ajuda e vai criando sua metodologia, e daí você pincela um pouco da aula do clássico ali, dos esquemas. Mas eu acho que sempre tem que confrontar tudo. Mas não confrontar, falar, tá tudo na minha cabeça, eu resolvo. Não, vou... não, eu estou pondo a história, né, o meu processo aqui, para eu escutar também depois e tudo. Eu vou ler um trechinho, se é que dá tempo. Eu vou abrir o Celtics aqui, vamos ver se ele abre rápido. E eu vou ler essa cena do encontro do Roy com a Elise, que eu escrevi. Ela não tá boa, principalmente que eu joguei, assim, como ator, possibilidades. A locação é um ponto de ônibus. Eles estão indo para a festa, de bicão, perdem um ônibus, né? E daí eles têm um lance entre eles ali e corta a cena, então fica subentendido. Eu vou ler como ficou, mas eu vou mudar totalmente, porque ela fala com o pai no celular. E essa conversa com o pai, depois que eu entender bem como é que é a relação dela com o pai, todas essas coisas, provavelmente vai mudar totalmente. Então foi uma encheçãozinha de linguiça. Vamos lá. Ele vai começar a contar a história, né? O personagem fantasiado está andando para a rua e vai parar na frente da casa da ex-mulher, da Elise. Ele passou na padaria, comprou pão, fez tudo com aquela roupa de maluco. Zombaram dele, os carros, as crianças olhavam assustadas pela janela do carro. O que é aquele doidão andando no meio da rua, né? E daí tá chovendo, tem muita chuva nesse filme. Deixa eu ver se eu achei a cena aqui. Isso, eu ponho o nome do pai, eu pus Wellington, por exemplo. Tudo pode ser trocado. É a cena 10, essa aí. Exterior, ponto de ônibus, noite. Roy, 25 anos, bom moço. Está sentado no ponto de ônibus com uma bolsa a tiracolo. Ao lado, em pé, um pouco distante, está Elise, 22 anos, nerd, lendo um livro, preocupada com o ônibus. Elise: moça, você sabe se já passou o ônibus? Acabei de chegar. Também dependo de ônibus. Claro, eu tenho carro, mas ninguém espera que quebre quando precisa. Está no mecânico. De confiança, um amigo meu. Toca o celular da Elise. Ela atende. Oi, pai. Você pode falar? Sim, acabei de sair da faculdade, quase chegando em casa. É Pulgan que a gente usou no Darwin? Sim, isso, eu lembro o nome. É o único que funciona para pulga, pai. Nem tente experimentar outro. Tá entendendo? A gente sabe que você não vem esse fim de semana. Isso. Eu não vou estar aí para explicar, tá bom? Me deixa falar com a mamãe um pouco. Já está deitada, filha. Tá, ela já tomou o remédio, eu sei. Então amanhã, depois do almoço, eu ligo de novo. Te amo, pai. Não fique estudando até tarde. Claro, pode deixar. Chego e já vou dormir. Aí ela vira pro Roy, que está do lado, e fala: meu pai. O Roy tira do bolso, o convite da festa e fica estecando ele com os dedos. Aí ela pergunta para ele, ela olha o convite, que é o mesmo que ela tem. Quem você conhece lá? Ninguém? Quer dizer, claro que fui convidado. Olha o convite, VIP. Aí ele continua falando. Estou levando uma bebida. Abrindo a bolsa e tira isso. Abrindo a bolsa, a tiracolo. Ele mostra a bebida. Aí ele diz, meu convite está aqui. Também fui convidada, claro. Despenca uma chuva. O Roy fica olhando. E era o último ônibus. Nesse horário não vem mais. Táxi? Poderemos rachar um táxi? E essa bebida? Ela pergunta para ele. Que tem ela? Ela fala. Olha, para falar a verdade, ele, você não queria ir a essa festa? Não. A chuva está apertando. É melhor você sentar mais perto
para não se molhar, ele fala para ela. Ele senta bem pertinho de Roy enquanto ele abre a garrafa de bebida. Corta a cena aí. Então, pressupõe-se que ele a conheceu, a gente vê mais ou menos um perfil com a família, a conversa pai e a mãe, e é uma cena longa, tem 2 páginas, 2 minutos a cena, né? É bom ter menos de 1 página a cena. Aí tem 2. Mas como é o encontro dos dois, e nessa cena a gente pôs subentendido festa, bebedeira, ir para um quarto, acordar no dia seguinte do lado do cara, todo mundo foi embora, esse era o clichê americano. Aí eu subentendi todo num ponto de ônibus e a chuva. E o personagem do Realismo Fantástico é o Homem de Água. Então, essa chuva é a espreita. A água vai estar espreitando sempre esse casal. Mais para frente eu vou ter que colocar a coisa dele sentir ciúme e eles sentirem que tem alguém. E o narrador trabalhando essa coisa. Como se ele entrasse na casa sem ser visto. Mas eu vou ter que fazer isso na hora certa, porque primeiro a gente tem que achar que o cara que está dentro da roupa é o Roy. Até chegar a um ponto que a gente vai por uma maluquice aí, um estranhamento, né? Bom, eu acho que é isso, já registrei um pouco da trama B do Homem de Água, o desafio, tá bem difícil escrever, mas é assim como o canal eu vou gravando, ixi, já vai bater 1000 vídeos no canal. Eu vejo esses caras comemorando o aniversário do canal. Eu nem sei que dia que eu fiz o canal, porque um amigo meu que fez para mim, eu não sabia fazer. E o meu primeiro vídeo, eu não sei muito bem quando que... E ó, o Alex Conte, meu amigo, tá me chamando no Facebook. Ô Marquinhos, tá por aí? Eu vou lá atender ele. Eu acho que encerramos. É isso aí. Não é uma live, é um tom de gozação às vezes que eu pus aqui. Mas eu acho bem produtivo, eu consegui ler essa cena que eu escrevi ontem à noite, eu fiz essa escaleta, acho que anteontem, ou ontem mesmo, não é uma escaleta, né? Essa sequência. Bom, abraço a todos e vamos estudando como contar uma história e trabalho do ator e de cinema, O Homem de Água.